Sou Silvana Medeiros desse canal que é o Saúde como Caminho, um canal que busca mostrar, encontrar junto com você caminhos para você conquistar e manter a sua saúde. Saúde do ponto de vista multidimensional, né? Que é a saúde física, a emocional, a psicológica, a espiritual. Então, nós precisamos ter uma dieta diária de vários tipos de nutrição que possa nos fortalecer e manter a nossa imunidade forte diante de tantos ataques, de tantas influências que estão aqui nos circundando e estão dentro do nosso interior, que estão aqui habitando a nossa casa interior. A gente ultimamente tem falado muito essa palavra-chave aqui no canal. Casa interior, para você compreender que dentro de você existe uma série de espaços, vários lugares internos que guardam histórias, experiências, traumas, alegrias, experiências de sucesso e de fracasso. Experiências que estão todas descritas no tarô. Quem gosta de tarô, dê uma olhadinha nos arquétipos que Jung também encontrou lá no tarô descrito, ou seja, as múltiplas experiências que um ser humano pode ter em sua vida. Todos nós que estamos habitando aqui na Terra, estamos passíveis de amar, de sermos amados, de odiar, de sermos odiados, de ter sucesso, de ter fracasso, de adoecer, de conquistar a saúde. E todo esse processo, todas essas experiências, elas são costuradas por um fio, que é o fio do nosso destino, o fio daquilo que nós nos comprometemos anteriormente e que, em parte, nós podemos entender quando a gente olha para a nossa ancestralidade, quando a gente olha para o lugar com quais as pessoas nós nascemos, que lugar nós estamos habitando. De alguma forma, esse início não tem como a gente mudar, mas nós temos, como disse Chico Xavier, nós podemos escolher daqui para frente, criar um novo futuro, criar uma nova maneira de estar aqui nesse planeta. Diferente da maneira que a gente chegou, a gente pode escolher transformar isso e caminhar de outro jeito. Para isso, a gente precisa compreender muitas coisas, a gente precisa entender como é que a gente funciona. Que departamentos tem essa casa interior? Nós estamos programando, em breve, vá nos acompanhando, um curso gratuito sobre a administração dessa casa interior na prática. Nós vamos conhecer os vários departamentos, as várias portas que podem na sua vida estar fechadas. E por isso você pode estar sofrendo, você pode estar repetindo padrões de comportamento porque essas portas estão fechadas. Ou estão abertas demais e está entrando quem não deveria entrar. Você está deixando, permitindo entrar na sua vida pessoas, situações que não deveriam entrar. Então a gente vai conhecer isso. Mas hoje eu quero falar sobre a luz e a sombra. Você já deve ter ouvido falar sobre esses temas, luz e sombra. Essa luz e essa sombra significa aquilo que em nós, a luz, está resolvido, o conhecimento que nós temos de nós mesmos, nós mesmas. Eu falei ontem sobre o autoconhecimento como uma chave, né? É a porta para a liberdade, é o autoconhecimento, é a luz, é aquilo que já está claro dentro da nossa casa interior. É aquilo que a gente já percebe, os elementos, por exemplo, no meu caso, eu já percebo uma impulsividade, uma certa irritação diante daquilo que não sai como eu quero. Uma coisa bem infantil, uma coisa que mostra, segundo a minha terapeuta, que a minha criança interior ainda está lutando por algo, ela ainda não aceitou determinadas coisas que ela viveu na infância. E para curar, e essas coisas eu não tenho ainda tanta clareza. Então, com a ajuda dela, nós estamos descobrindo o que é que eu estou guardando e que ainda não posso ver para curar, para ajudar ela a se libertar disso. Aí entra na explicação da sombra. A sombra é a nossa parte inconsciente que a gente ainda não sabe dela, que a gente ainda não conhece. O que você pode me perguntar, como assim? O que é que pode estar guardado na caixinha preta do seu inconsciente? E que você muitas vezes evita. Como o diabo foge da cruz, você evita entrar em contato, vamos dizer, com determinadas situações, porque você já sabe que você se magoa.
Mas aí você está. A questão aí delicada é que toda vez que você evita entrar em contato com uma determinada situação, você está perdendo a oportunidade de curar, né, esse trauma, que com certeza começou bem antes na sua história de vida e que é reacendido toda vez, como eu já disse aqui em outros momentos, toda vez que uma situação parecida acontece. Então, essas situações, você tem que começar a olhar para essas situações que se repetem como uma oportunidade para você entender o seu passado, para você ter acesso à sua sombra. E por quê? Porque é tão importante, gente, olhar a sombra, olhar muitas vezes a minha inveja. A primeira vez que eu tive contato, que eu tive consciência da minha inveja, eu tomei um baita susto. Por quê? Porque a gente não quer se ver é, com esses sentimentos, essas emoções destrutivas, né? E a inveja é uma emoção, um sentimento, uma emoção muito combatida, muito, vamos dizer, condenada na nossa sociedade, principalmente pela moral cristã. E aí, quando eu olhei para mim, né, um amigo que tinha conquistado um cargo que eu queria, e eu ainda não, e de alguma forma eu era mais velha, e de alguma forma eu me achava até um pouco mais competente em algumas questões, né, me comparando com ele, que é outra coisa errada. Eu tinha, nessa época, eu tinha 36 anos. Hoje eu já vou com 54, já deu para transformar muita coisa. E aí, nessa época, eu disse, eita, olha que, meu Deus, eu tô assim, chateada porque fulano conseguiu isso e eu não consegui. E aí eu levei, tive coragem de me abrir com o meu terapeuta, porque o bom da terapia é que lá tudo fica em segredo, você pode realmente se abrir, deixar sair tudo aquilo que de alguma forma lhe oprime, de uma forma lhe deixa angustiada ou angustiado. E você não tem coragem muitas vezes de falar com familiares ou com amigos, e com terapeuta ou com psicólogo, você vai ter esse espaço seguro para se abrir e deixar que essa angústia e essa dor possam sair. Porque quando a gente fala, aquilo que parecia tão grande já começa a diminuir. A força da angústia já começa a diminuir, da tristeza, do desespero diminui, porque sai de dentro de você. E quando sai, abre espaço para respiração. E o que a gente precisa é abrir o peito e cada dia respirar melhor, com mais coragem, com mais alegria, com mais força e autoestima, olhando para você com orgulho. Então, quando essa caixinha preta, essa sombra, guarda exatamente situações que a gente ainda não consegue olhar de frente, por vergonha, por medo, por confusões diversas, né? Às vezes por questões de crença, de tabus religiosos ou mesmo culturais. Então a gente precisa sair desse lugar e desmanchando, né? E diluindo todos os nossos preconceitos, crenças limitadoras, para poder olhar para a sombra, conhecer essa sombra e libertá-la. Porque enquanto você não faz isso, ela lhe domina. Ela faz, eu disse ontem, quem não viu o vídeo de ontem, dê uma olhadinha. Se a sombra, o que está guardado no inconsciente, acaba determinando a resposta, a sua resposta aos acontecimentos da vida. Então, muitas vezes, você está dando uma resposta à vida desproporcional ao acontecimento. Eu sou professora, trabalho com estudantes e muitas vezes, diante de uma apresentação em sala de aula, o estudante entra em pânico, gente, na hora da apresentação de um seminário, né, que é uma pequena fala em público, mas é um público reduzido. É um público que ele deveria ou ela se sentir seguro, porque ali nós criamos um espaço para você se fortalecer, para você colocar suas ideias, para você se reafirmar. Mas o que acontece? A pessoa entra em pânico. E isso, será que isso está só ali? É porque a pessoa tem medo realmente de falar para aquelas pessoas que ela conhece, inclusive para a professora, que eu procuro dar força, eu procuro ter muita paciência, procuro compreender justamente o movimento, o aprendizado daquele aluno nessa disposição para falar em público, para se reafirmar. Então, jamais eu vou criticar ele.
na hora da apresentação. Então ele já sabe disso porque ele observa como eu faço com os outros. Mas ele entra em pânico mesmo assim. Isso quer dizer, gente, que ele tem ou ela um registro no passado em relação a críticas muito severas. Talvez as críticas vieram dos pais ou dos parentes mais próximos. Críticas que fizeram com que o estudante, né, aquela pessoa que está ali na oportunidade de superar esse desafio, ou seja, se colocar diante do público, ele entra em pânico porque ele, enquanto criança, não suportou a crítica muito forte da mãe ou do pai. E ele se sentiu muito triste, muito amedrontado ou amedrontada, e aí esse medo, essa tristeza chega na hora, é reafirmado, reacendido no corpo dele, ele começa a sentir toda a tristeza e o medo que ele sentiu lá na infância, ele volta a sentir na hora que ele vai apresentar o seminário. Então, isso aí é um exemplo de como a sombra, ela influencia a resposta. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue aproveitar a oportunidade de se apresentar e aí curar aquele trauma. Por quê? Porque é tão forte as emoções e os sentimentos que estão guardados no inconsciente, na sua sombra, que são maiores do que a força para resolver, para enfrentar. E aí, nesse caso, só um processo terapêutico vai ajudar essa pessoa. Porque em sala de aula ele não vai conseguir vencer isso sozinho. Então, gente, é importante entender que existem essas duas forças dentro de nós. A luz nos chamando para superar, para vencer, para ir além de nós mesmas, ou seja, para eu ir mais do que eu fui ontem, para eu caminhar mais do que eu fui capaz de caminhar ontem, para eu falar mais do que eu falei ontem, para eu escutar mais do que eu escutei ontem. Ou seja, a luz está sempre nos convidando, o sol quando nasce, ele está sempre trazendo uma nova oportunidade para eu revisitar todos os lugares dessa casa interior, olhar para esses lugares, talvez limpar, talvez reciclar, talvez ressignificar, ou mesmo tirar dessa casa para que outros elementos entrem. Então, aproveite a luz, ou seja, aquilo que você já tem de forte, para olhar para o que você tem medo e curar isso para você ser cada dia mais livre. Certo, gente? Então, a pergunta que eu deixei num outro videozinho aí pequeno é: quem você está escutando mais na sua vida? Sua luz ou sua sombra? É importante que você se observe, que você olhe e faça essas perguntas todos os dias, principalmente quando você está diante de situações repetitivas, ou seja, dos mesmos desafios que estão aí se apresentando. Ok, gente? Eu sempre termino o vídeo pedindo para vocês divulgarem as reflexões aqui do nosso canal nas suas redes sociais. Se vocês acham que pode ajudar alguém, se inscrever no canal se ainda não se inscreveram, dar um like pra gente, acionar o sininho para receber as notificações de quando nós publicamos os vídeos, ok? Então, beijo grande, até mais tarde ou até amanhã com novas reflexões para uma vida cada vez mais livre, plena e forte. Beijo grande.